Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso primeiro workshop digital ABEP. Hoje nós teremos um painel de abertura, 2 trilhas temáticas e um painel de encerramento. Lembrando que o nosso coffee break acontece, o nosso intervalo acontece hoje de 10h30 às 10h50. Então, programe o voucher do seu iFood para esse horário e, enquanto isso, faça visita aos estandes dos nossos patrocinadores. Lembrando que hoje a gente tem quase todos os sorteios que vão ser feitos no final do evento, então não deixe de fazer o check-in nos estandes. Nós abrimos o dia hoje com um painel que vai tratar do Índice de Ofertas de Serviços Digitais dos Estados. E para compor esse painel, nós convidamos Mariano Lafuente, especialista líder em modernização do Estado no BID, coordenador do Programa de Governo Digital, Gestão Pública e Transparência do BID para o Brasil, graduado em Ciências Políticas pela Universidade Católica Argentina e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Bem-vindo, Mariano. Convidamos também o Fabrício Marques, que é mestre em Economia pela USP, participou do projeto de atualização do Sistema de Contas Nacionais do Brasil, no IBGE, entre 2010 e 2015, e atualmente é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, CONSAD, secretário do Estado de Planejamento de Alagoas, Gestão e Patrimônio de Alagoas. Bem-vindo, Fabrício, bom dia. Obrigado, Laura. Convidamos também o José Henrique Nascimento, que é gestor público, consultor e especialista em administração pública municipal, e é o atual head de competitividade do CLP, Centro de Liderança Pública. Bem-vindo, José Henrique, prazer ter você aqui com a gente. E o mediador desse painel será o presidente executivo da ABEP, presidente do PRODAP do Amapá, o Luciano Silva, que é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, com formação executiva em liderança em Oxford e liderança pública pela Universidade de Harvard. Bom, mas antes de passar... Bom dia, Luciano, um prazer ter aqui você com a gente. Antes de passar a palavra para o Luciano, eu quero dar 2 avisos. Primeiro, os sorteios que serão feitos no final, né, que você precisa fazer o check-in. Depois, os certificados vão estar disponíveis a partir das 11 horas só. Então, quem precisar do certificado do evento, cumpre lá, vai lá no chapeuzinho, no ícone à direita, no alto, pedindo o seu certificado, que vai estar disponível a partir das 11. E as trilhas temáticas começam imediatamente após o encerramento desse painel. Então, veja na programação, são 5 trilhas temáticas, escolha o que você mais te interessa e participe do nosso evento. Muito obrigada a todos. Luciano, a palavra está com você. Tenha um bom evento. Bom dia. Obrigado, Laura. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Tá? Estou participando aqui desse momento do nosso primeiro workshop digital da ABEP, tá? Então, um prazer estar com todos virtualmente aqui. Quero aproveitar e cumprimentar Mariano Lafuente, amigo, né, e parceiro aí nessa agenda digital de transformação digital do país. Então, um prazer revê-lo, Mariano. Cumprimentar o nosso presidente do CONSAD, Fabrício, também amigo, parceiro, né, nessa agenda também nacional, tem sido, de fato, aí um agente, né, de apoio nessa agenda de transformação digital através do GTD. E cumprimentar o amigo aqui, José Henrique, né, lá do CLP, né, também, né, que é uma pessoa, né, que defende muito, né, essa questão de transformação digital do setor público, tá? Bem, e para a gente começar, pessoal, aqui o nosso painel, tá? Eu vou primeiro contextualizar, contar uma historinha aqui para poder introduzir aqui o tema, né, com a gente, né, e daqui a pouco cada panelista colocar a sua visão, né, colaborar no nosso painel. E aí eu vou resgatar um pouquinho, né, nossa palestra de abertura ontem, né, com a fala do Alan Costa, né, que uma das mensagens, né, que ele trouxe forte na sua palestra, né, foi uma palavra chamada propósito, né. Eu acho que essa palavra, de fato, ela acaba sendo a base, né, de tudo que a gente vai discutir aqui. E aí eu vou associar essa palavra propósito, né, com uma palavra liderança, tá? E o que eu acredito, tá, que a completude, tá, do processo de liderança, tá, às vezes não é o ápice, tá, não é o ápice do cargo que eu exerço, tá, e sim, na verdade, né, identificar o meu propósito de vida como pessoa, com o propósito de vida da organização onde eu estou, tá. E por que eu estou falando essa questão do propósito, né, e processo de liderança, pessoal? Porque
aqui no ambiente que a gente está, a gente tem vários agentes, né, de transformação do setor público, né? Eu sempre falo que a atividade pública, tá, talvez seja a atividade mais transformadora, com maior propósito, tá, no mundo. Por quê? Porque a gente, né, tem um grande poder, pessoal, né, de impactar a vida de outras pessoas, né? Impactar a vida das pessoas através da educação, através, né, da saúde, através do setor social, de alguma forma, reduzir a desigualdade social que a gente tem no país, na questão econômica. Então, o agente público, tá, quem exerce a função pública, ele tem, né, um grande papel, né, um grande poder na sua mão, de alguma forma, através do seu trabalho, impactar a vida de outros, tá? E isso, né, tem tudo a ver com o propósito, tá? E às vezes a gente, né, ouve falar, né, de servidores, às vezes que não, talvez colaboram, né, da forma que deveria, e às vezes pode ser um momento de reflexão, de fato, de identificar qual é o seu propósito, tá? Porque eu acho que o propósito, né, da administração pública é muito claro, tá? Trabalhar em prol do próximo, né? E aqui a gente fala muito de pessoas, né? Porque quem espera, na verdade, o resultado, tá, desse trabalho de propósito é o cidadão que está do outro lado ali, esperando de alguma forma a sua vida ser impactada através do serviço público. Então, esse processo de propósito e liderança, tá, que eu falo onde o ápice, né, do processo de liderança é a completude, né, onde eu tenho um propósito, né, pessoal alinhado com um propósito, né, organizacional, às vezes a gente não consegue, né, impactar da forma que a gente gostaria. E aí, para isso, né, eu tenho que ir, né, para um estágio maior, que eu chamo de amplitude, que é justamente, na verdade, eu me conectar em rede, né, com pessoas, né, que respiram ou que sonham, né, o mesmo propósito que o meu, né, para que a gente, de fato, consiga fazer uma ação mais transformadora, né, e mais impactante, né, na vida de mais pessoas, tá? E por que eu estou falando isso, tá? Falando de propósito, né, ano passado, quando a gente teve a oportunidade, né, de assumir a gestão da BEP, em maio do ano passado, tá? Tinha que estar muito bem claro qual era o meu propósito, né, como pessoa, meu propósito, né, como presidente da BEP, e o propósito da entidade, né, de que forma ela ia impactar a vida das pessoas. E para isso ela precisaria, né, criar essa amplitude, né, conectar, né, outras entidades, né, para a gente poder, de alguma forma, escalar, impactar e transformar a vida, né, de mais pessoas. E para isso, né, que eu quero pessoalmente, tá, agradecer aqui no evento, tá, o presidente do Conselho, Fabrício, tá, pela oportunidade, né, que me deu, né, de alguma forma, aí, junto com ele, criar essa iniciativa que é o GTD.gov, tá, não tenho dúvida, tá, que esse trabalho, tá, que esse grupo de pessoas, né, que tem o mesmo propósito, né, de vida como agente público, né, que através, né, da transformação digital, impactar a vida não só de quem exerce a função pública, mas também, né, de quem consome, né, o serviço público. Então, para a gente falar isso, né, tem minha total admiração, respeito, tá, e agradeço a oportunidade, tá, de você me permitir, tá, né, ter essa oportunidade, essa experiência na vida, né, de ter junto com você aí consolidado a questão do GTD.gov. E aproveito também agradecer, tá, em nome do Thiago Ávila, que é o coordenador do lado do coordenador geral, tá, representando o CONSAD, né, que encabeça, né, junto com todo um time aí, né, esse trabalho, né, belíssimo que é o GTD.gov, que é de alguma forma acelerar essa agenda digital dentro do país, né, numa agenda subnacional. Bem, além disso, né, a gente, né, também buscou, né, outras conexões, né, e aí, por isso até que aqui está o CLP, né, o CLP tem um trabalho brilhante aí, né, representando, né, o terceiro setor, aí, né, colaborando com o ranking de competitividade. Não vou detalhar aqui, daqui a pouco o Rick vai falar um pouquinho para a gente mais do que é o ranking de competitividade, mas que tem um trabalho brilhante aí, né, de alguma forma ficar medindo a competitividade, né, dentro de alguns pilares dos estados. E ano passado a BEP, né, e com o apoio do GTD, buscou essa conexão com o CLP, de alguma forma trazer essa agenda digital como indicadores para o ranking de competitividade, tá? Então, trazer essa agenda, né, do digital, né, na grande importância que tem na transformadora, né, para a administração pública, dentro do ranking de competitividade. Então, ano passado a gente criou um instrumento, né, fez um termo de cooperação técnica, né, da BEP, tanto com o CONSAD, né, criando o GTD e também criando essa interface aí com o CLP, através do ranking de competitividade, né, e de julho, né, até esse a gente conseguiu consolidar isso, né, através de um produto. E esse produto, né, que saiu, pessoal, né, é o que a gente, né, hoje aqui está lançando, né, de primeira mão, que é, de fato, aí um índice, né, de
de oferta de serviços digitais. Então, foi um trabalho aí, né, feito, né, a duas mãos, né, a BEP, a três mãos, na verdade, na BEP, Consad e CLP. E aqui eu queria aproveitar e agradecer pessoalmente o nome das pessoas que ajudaram nisso, tá? Então, o primeiro, tá, o Thiago. Então, o Thiago Ávila, tá, ajudou muito na concepção, né, desse trabalho, né, que daqui a pouco a gente vai falar. O Rodrigo Diniz, tá, da CEPLAG de Minas Gerais, o Alexandre, da CEPLAG do Rio Grande do Sul, a Kátia, da Prodeb Bahia, Romero, da TI Pernambuco, bem, acho que eu não esqueci ninguém, tá? Mas a gente também teve o apoio, tá, do BID, né? O BID disponibilizou a Bia, a Beatriz, na verdade, né, que seria uma consultora apoiada, eu, o GTD. Então, Mariano, agradeço, tá, a disponibilidade, né, o apoio, né, que o BID tem dado, né, para a gente também, nessa questão também desse mapeamento do índice de oferta de serviços digitais dos estados, né, com apoio aí da Bia, tá? Então, foi um trabalho aí de alguns meses, né, que a gente não conseguiu, de fato, ter um raio-x de como é que está a capacidade, tá, de oferta de serviços digitais dos estados, tá? E a gente teve todo um trabalho, né, metodológico disso, definiu a metodologia, comunicou os estados. Então foi ofício, né, para todos os estados, para os governadores, aí falando, né, desse trabalho e fazendo um processo de coleta. A gente teve a participação de 26 estados, infelizmente apenas o estado de Roraima, né, não conseguiu responder, mas hoje a gente tem, de fato, aí um raio-x de como é que está a maturidade de oferta de serviços digitais dos estados, dos governos estaduais. E esse índice, pessoal, que daqui a pouco rapidamente eu vou já falar, ele vai ser um dos indicadores que vai compor o ranking de competitividade, mas como eu falei, depois eu vou deixar aí para o nosso amigo José Henrique falar um pouquinho mais. E aqui eu quero, rapidamente, antes de falar um pouco desse resultado, né, que a gente tem, tá, e falar que todos os demais estados, né, receberam recentemente um relatório, tá, com a sua pontuação, tá, e com ranqueamento, né, e por que, de repente, aquele estado aí não pegou uma nota A ou B. Então, a gente detalhou esse relatório, tá, por estado, né, de repente o estado que teve dificuldade, né, de acesso a esse tipo de documentação, depois pode fazer contato com a gente, que a gente compartilha, tá, novamente esse relatório. Então, esse diagnóstico, pessoal, que a gente fez, né, por meio de formulário, foram 23 questões, né, que a gente rodou em cada estado. A base legal para isso, né, foram duas, na verdade foi uma lei, né, e um projeto de lei. Foi a Lei 13.460, que é a lei que define a carta de serviço, e a PLC 3443, né, que é o projeto de lei complementar chamado de GovTech, né, que é a ideia, né, se essa PLC virar lei, obrigar o Estado e municípios a ter uma EGD, uma estratégia de governo digital, né, e, enfim, definindo todas aquelas questões, né, que a gente já fala há bastante tempo, né, dentro do GTD, que é a questão da unificação de canais, né, mecanismo único de identificação do cidadão, através do login único. Então, essas foram os dois instrumentos, né, legais que nortearam, né, esse trabalho. Esse trabalho, ele teve, na verdade, 23 questões, né, que foram levantadas e diagnosticadas dentro de cada estado, né. 10 questões especificamente sobre a capacidade para a oferta de serviços digitais, no que tange a carta de serviço e portal de serviço. 10 questões sobre a oferta de serviços digitais, tentando diagnosticar os 10 principais serviços públicos, né, digitalizados dentro dos estados, e 3 questões muito voltadas para a questão legal, para entender o modelo de governança dos estados, né, em que estágio eles estão nessa questão da regulamentação dessa agenda digital. Então, esse foi um pouquinho do trabalho, e aqui eu quero, em primeira mão, antes de passar a palavra para os nossos panelistas, tá, falar aqui do resultado que a gente teve desse diagnóstico, tá? Então, o ranqueamento ficou, em primeiro lugar, Minas Gerais. Então, parabéns, Minas Gerais, aí, pelo primeiro colocado. Depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Amapá, Paraíba, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Sergipe, Rondônia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Tocantins, Alagoas, Pará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Ceará, Piauí, Mato Grosso, Amazonas, Acre e Roraima. Infelizmente, a gente, na verdade, não teve a participação, então por isso que acabou ficando em último colocado, tá? Mas aqui a ideia não é detalhar isso, é só, de fato, comunicar e lançar
esse trabalho, e aqui novamente agradecer, tá, a participação, a colaboração, né, em nome aqui do presidente Fabrício, do Consad, de todas as pessoas do lado do Consad que apoiam, tá, essa iniciativa. Agradecer também aqui o BID, novamente, né, por todo o apoio, né, tem sido de fato um grande patrocinador, né, dessa agenda digital do GTD, e também a parceria do CLP, né, e também oportunizar a gente também, de alguma forma, colaborar e levar essa agenda digital para o ranking de competitividade. E aí, sem mais delongas, tá? Primeiro, agradecer aí a oportunidade para vocês permitirem eu falar aqui só um pouquinho. Começar aqui com o José Henrique, tá? Então, José Henrique, tem várias pessoas aqui, de repente, que não conhecem esse trabalho do CLP. Fala um pouquinho para a gente o que é o CLP, o que é o ranking de competitividade, o que esse trabalho, de alguma forma, tem impactado aí a administração pública, né, dos estados. Bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigado. É emocionante essa tua fala introdutória, tendo em vista tudo que nós conseguimos construir num espaço tão curto de tempo, né? E que dentro do nosso propósito, que acho que é a grande palavra-chave do que efetivamente estamos aqui hoje, para que estamos aqui hoje e o que nós queremos que as pessoas saiam daqui hoje, né? Um propósito público de trazer resolutividade e efetividade em termos de políticas públicas e resolutividade para a vida das pessoas. Pois bem, pessoal, eu me apresento rapidamente, né, José Henrique, sou head de competitividade do CLP, Liderança Pública. O CLP, para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos, suprapartidária, e que há 12 anos vem trabalhando para desenvolver líderes públicos e engajar a sociedade para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Como é que o CLP faz isso na prática? Em termos de desenvolvimento de líderes, nós já treinamos mais de 8 mil líderes públicos, entre gestores públicos, líderes de organizações sociais, também na iniciativa privada, que trabalham com o governo, de todos os estados brasileiros, de mais de 1.000 municípios. Então, em termos de desenvolvimento de pessoas, temos formações tanto pessoa física, que é o famoso MLG, da nossa pós-graduação, temos algumas formações gratuitas, EAD, inclusive em nossa plataforma, no site do clp.org.br, entre outras várias formações que nós já fizemos com o governo ao longo desses últimos 12 anos. Em termos de engajamento da sociedade, hoje o CLP já trabalha com algumas causas há alguns anos, e hoje as duas causas prioritárias do CLP são, em termos de governo federal, nós temos uma agenda que é Unidos pelo Brasil, no qual o CLP trabalha em 25 propostas de lei, nas quais nós acreditamos que, caso essas sejam aprovadas, nós temos um grande potencial de desenvolver o Brasil em vários sentidos. Emprego, renda, desenvolvimento de infraestrutura e entre outras frentes, outras vias nas quais vão apoiar o Brasil nessa mudança estrutural que nós tanto precisamos. Reformas, crescimento sustentável, combate à pobreza e desigualdade e por aí vai. E uma outra causa, que é uma causa perene do CLP e que há 9 anos vem trazendo uma série de resultados, é a causa de competitividade, que é que eu tenho a grande gratidão de estar à frente hoje. E dentro da causa de competitividade, um primeiro ponto bastante importante é o seguinte: competição é diferente de competitividade. Eu já vou começar dessa forma para desarmar ou desmistificar qualquer termo que não possa soar tão bem. Competitividade é importantíssimo a ser discutido e fomentado para que o serviço público, de fato, tenha as melhorias às quais a população tanto anseia. Então, primeiro ponto, por que competitividade? Acho que é importante ter esse nivelamento conceitual, para que todo mundo fique na mesma página e a gente consiga discutir de uma forma mais objetiva. Competitividade, a premissa de competitividade, principalmente oriundo do setor privado, ela tem uma premissa de melhoria contínua. Então, as empresas, para que elas se estabeleçam no seu ecossistema e que elas não quebrem, né, elas consigam seguir crescendo, aumentando o seu faturamento, elas precisam ser competitivas e continuar sendo competitivas. Elas precisam melhorar continuamente. Então, pega esse termo, melhoria contínua, e guarda aqui, porque isso vai ser muito importante para a conclusão da minha fala. Então, as empresas elas precisam melhorar continuamente seus processos, pessoas, tecnologia. Pois bem, mas e como é que eu mensuro essa melhoria contínua? Eu mensuro por meio de indicadores. Então, quais são os indicadores do setor privado? Indicador de faturamento, quantidade de clientes, produtividade. Então, tudo isso é o que corrobora se a empresa está melhorando ou não. Mas, José Henrique, só melhorar é suficiente? Não. Melhorar em relação ao quê? Melhorar em relação ao meu próprio desempenho, mas eu estou no ecossistema com outras empresas. O que isso significa? Você precisa melhorar continuamente em relação às demais do seu ecossistema. Se você melhorar pouco, você é engolido igual. Então, você tem que melhorar em relação às demais. Pois bem,
pega todo esse conceito do setor privado, melhoria contínua, né? Melhorar em relação ao quê, em relação a quem, quais são os parâmetros de garantia de melhoria e traz para o setor público. Então, estou falando de melhoria contínua do governo que melhora as suas pessoas, sua tecnologia, sua gestão, seus processos, nos quais, para nós garantirmos que essa melhoria de fato acontece, ela só é possível ser mensurada por meio dos indicadores, e indicadores de governo são indicadores sociais, segurança pública, qualidade de educação, índices de saúde, emprego, renda, questões fiscais também que são fundamentais para o andamento sustentável da máquina pública e que, ao mesmo tempo, para garantir que, de fato, o governo tem melhorado, nós precisamos ter essa comparação entre entes que são comparáveis entre si, né? Então, entre estados, dos quais, no caso brasileiro, né, estados e municípios, para entender se, de fato, aqueles governos têm trazido uma melhoria para a vida da população. Então, competitividade para o CLP é a capacidade de um Estado, de um governo, cumprir com mais sucesso a sua missão de promover bem-estar social. E aí, sabendo desse conceito, há 9 anos atrás, o CLP criou o ranking de competitividade dos estados, nos quais faz uma mensuração comparativa entre estados brasileiros em mais de 70 indicadores, nos quais esse ano passado, nós tivemos 69 indicadores no ranking, esse ano nós teremos 73 indicadores. Dentro desses 73 indicadores, nós comparamos os estados entre si, também entre pilares, nos quais esses indicadores são acoplados. E essa comparação, que nós já fazemos ao longo de 9 anos, tem uma repercussão gigantesca, são milhares de matérias da imprensa que saem num período curtíssimo. Então, em uma semana, a gente tem mais de 1.500, 2.000 matérias da imprensa circulando sobre o ranking de competitividade. Hoje, formalmente, 22 dos estados brasileiros utilizam o ranking na sua estruturação de estratégia, na sua utilização prática na construção de políticas públicas, com políticas públicas de gigante sucesso, como nosso amigo Fabrício aqui de Alagoas, no estado de Alagoas, que é um estado que é referência na utilização prática do ranking de competitividade dos estados, que está gerando, sim, resultado na vida das pessoas, em termos de mortalidade infantil e materna, em termos de qualidade da educação, em termos sociais, alfabetização, em várias frentes. O estado de Alagoas estruturou políticas públicas balizado pelo ranking de competitividade dos estados. Então, assim, estou trazendo esse exemplo pelo amigo que aqui está conosco, mas outros vários estados brasileiros também trouxeram inúmeros resultados incríveis, nos quais motivam demais a manutenção do nosso propósito público enquanto trazer resultado para a vida das pessoas. Perfeito, Henrique. Obrigado, tá? De fato, como você colocou, né, o ranking de competitividade ele acaba movimentando, de fato, os governos, governadores, né, com essa agenda, né, de competitividade, né, e acabam utilizando, né, como instrumento tanto de governança como também, né, de direção, né, de como nortear a condução da política pública do Estado, tá? E para falar um pouquinho, né, desse lado, né, do governo, né, que experimenta e que usa, né, essa questão do ranking de competitividade, né, a gente passa aqui a palavra para o presidente Fabrício, né, que, de fato, como você colocou, Alagoas, né, tem uma experiência muito forte, né, com o ranking de competitividade. Eu queria que o Fabrício falasse para a gente, né, a visão dele, né, da importância do ranking de competitividade e a experiência, tanto, né, na visão dele como presidente do CONSAD, como também como gestor aí do governo de Alagoas, né, em utilizar um instrumento como esse. Presidente Fabrício, você. Bom dia a todos, bom dia, presidente Luciano, alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Mariano, que é um parceiro aí nosso, que chegou aí nos últimos 2 anos, 1 ano e pouco com a gente aqui, voltou ao Brasil, um argentino hermano que voltou ao Brasil aí para o BID e tem ajudado tanto. Mariano, tem sido uma bênção realmente o retorno ao Brasil para ajudar tanto a nossa agenda, uma agenda que o CONSAD e a BEP abraçou ano passado, como acho que a principal, pelo menos na parte do CONSAD, a principal agenda da minha gestão, agradecer muita alegria. Nosso amigo Zé Henrique, que é um grande parceiro, já trabalhamos aí juntos, essa relação do estado de Alagoas com o ranking de competitividade há mais de 2 anos, entendendo, discutindo, produzindo material, vem aqui em Alagoas para discutir com a gente aqui estratégias, como, de fato, a gente aproveitar o ranking para a tomada de decisão do estado. E eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto que
essas novas formas que o Brasil tem adotado de publicação de ranking tem mobilizado politicamente os líderes públicos, principalmente os governadores, no apoio e no patrocínio de algumas agendas que dificilmente têm do papel por ser agendas muitas vezes consideradas como agendas pequenas, agendas que também não têm um apelo eleitoral importante na decisão. Então, vou contar rapidamente um pouco da experiência aqui de estar à frente da estratégia de melhoria do ranking de competitividade. Eu acompanho alguns outros rankings no Brasil e tem uma estratégia aqui adotada em relação a isso. Desde 2017, quando eu assumi a Secretaria do Planejamento e Gestão, o governador Renan Filho deu a missão da gente ter um trabalho, uma estratégia, montar uma estratégia de planejamento e gestão para a melhoria do Estado nos rankings nacionais. Alagoas sempre teve, em todos os rankings nacionais, sem exceção, a última posição, em todos. Na educação, na saúde, no IDH, no ranking de competitividade. Inclusive, a gente estava 6 edições como último lugar, 27º lugar. Pra vocês terem uma ideia, em 2016, ele não era só o último lugar. Na nota normalizada de 0 a 100, ele era a metade do penúltimo lugar, que era o estado de Sergipe. Então, assim, era um último lugar realmente com muita dificuldade. E aí, em 2017, nós montamos uma estratégia, fomos identificando políticas públicas com base nos resultados de Alagoas e dos demais estados, fui apresentando isso no comitê, no que a gente pode chamar de um centro de governo, não tão o ideal como o BID tem trazido, como a Mariana tem colocado, mas com empoderado por parte do governador para tocar agendas muitas vezes difíceis. E começamos a trabalhar desde então, além do trabalho da estratégia, do planejamento, também com um trabalho muito forte na qualificação das informações que são preenchidas oficialmente, muitas vezes os registros públicos, que são enviados nas bases, são feitos de forma descuidada. A gente trabalhou também na frente do cuidado das bases de dados, do registro das informações do Estado, e, além disso, uma estratégia aí, com muita dificuldade, mas também fazendo uma escolha no curto prazo daquilo uma escolha aí que permitia alcançar resultados mais rápidos, e desde então a gente vem melhorando. Em 2017, a gente já alcançou no ranking, saímos pela primeira vez da última posição, fomos a 24º lugar do ranking, um ranking complexo, um ranking completo também, o ranking de competitividade, é incorporar 70 indicadores públicos, comparáveis, com série histórica, dados nacionais, para se avançar nesse ranking dessa forma não é simples, você tem que ter realmente melhorias em várias frentes. No ano seguinte, nós fomos a 16º lugar no ranking, demos um salto para 16º lugar, e no terceiro ano, que eu venho acompanhando, que foi ano passado, a gente foi a 14º lugar. Hoje, Alagoas está na mediana do Brasil, tem 13 abaixo dele, 13 à frente dele. Na realidade, pela própria constituição do ranking, não deveria ser diferente. Um estado pequeno como Alagoas, um estado muito pobre como Alagoas, nunca vai chegar pela dinâmica do ranking em primeiro lugar. Ele tem um teto aí, não tem como competir, naturalmente, com São Paulo, com Rio de Janeiro. São estados que, pela economia forte, por outros critérios também, exceto parte só de gestão pública, eles já se colocam como um estado bem posicionado, Santa Catarina. Então, para a gente aqui em Alagoas, chegar a 14º lugar é como se a gente estivesse dentro de um potencial chegar aqui, na minha leitura, no máximo um 10º lugar no ranking desse, a gente está muito próximo da fronteira da nossa possibilidade, né? Então, nós fizemos um trabalho grande em várias frentes, com grandes resultados, e isso tem se fortalecido, porque ao melhorar no ranking, a gente consegue ter aí um reforço político de apoio à agenda do ranking. Então, cada vez que a gente vem avançando, cada vez que a gente vem mantendo, a gente tem um reforço por parte somente do governador do Estado, da melhoria, porque isso tem, além de tudo, dá uma direção ao governo, dá uma direção de planejamento, mas também dá um apoio político, traz do ponto de vista político, um bônus muito forte para os governadores, muito forte para o governador e para todos os governadores que trabalham nessa agenda. Então, a gente conseguiu avançar bem. Então, minha reflexão sobre o ranking, e aí exemplo do ranking de competitividade, tem ajudado muito a trazer patrocínios relevantes para agendas muitas vezes difíceis
e muitas vezes pequenas, aparentemente pequenas. Então, tem dado um grande apoio. Então, muitas vezes, o governador ele não conhece profundamente, ou tende a não conhecer profundamente, quais são os pontos de alavanca para melhoria de gestão de áreas, muitas vezes, que não está estrategicamente como uma prioridade. E, ao dar foco no ranking, a gente consegue trazer esse debate, consegue fazer esse debate. Vou dar um exemplo aqui. Alagoas tem uma avaliação no ranking, por exemplo, na área do sistema prisional, ele tem uma avaliação que tem um déficit carcerário alto relativamente ao país, né? E aí o que vem muitas vezes, o pensamento é assim, não, vamos abrir mais vaga para presídio. Mas a gente fez o contrário, mergulhou aqui num estudo grande, com uma grande estrutura, unindo todas as áreas, inclusive chegando ao ponto de trazer o escritório da ONU, PNUD para cá, fazer um trabalho grande com o presidente do Tribunal de Justiça, que a gente tem uma janela de oportunidade, é uma pessoa muito ligada aos direitos humanos, para fazer uma estratégia para desencarcerar as pessoas, os apenados. Porque a gente percebeu, fez um estudo profundo aqui, e percebeu que isso provavelmente não é só um caso de Alagoas, é um caso do Brasil inteiro, a gente tem uma população carcerada muito maior do que deveria pela lei. Então, por exemplo, nos últimos 4 meses, a gente fez um trabalho grande e instituiu uma política, veio a pandemia, essa política ficou stand-by, mas nos últimos 4 meses com esse trabalho, e com o trabalho que o CNJ vem fazendo, por exemplo, Alagoas, a população carcerária aqui reduziu nessa pandemia entre 10% a 15%. Então, é um trabalho grande que a gente vem fazendo também, olhando o resto do país, não é só Alagoas, mas ficou claro que nesse caso a gente tem uma população carcerária muito alta, para fazer um trabalho ali específico, focado, para uma área em que a gente consegue comparar nacionalmente. O ranking traz isso, nos permite ver a nossa posição, nos permite, inclusive, o que é muito importante no ranking, identificar onde provavelmente estão as boas práticas. Eu acho que essa é uma outra função importante do ranking, além de ganhar o patrocínio político para tocar, eu acho que a segunda maior função do ranking, que é o que o Zé trouxe, essa comparação entre competitividade e competição, eu acho que a segunda grande ganho do ranking é identificar onde possivelmente pode estar as boas práticas. Então, quando a gente olha aqui o indicador de transformação digital, eu olho ali Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já olha ali tem esses 4 estados aqui, provavelmente tem grandes exemplos ali, grandes boas práticas, onde eu vou buscar. A gente aqui em Alagoas tem uma relação muito forte com a Bahia. É um estado vizinho nosso, um estado maior, tem uma cultura na área de transformação digital importante. Ele já, desde há 2 anos, a gente vem trabalhando muito com a Bahia, trabalhando muito nessa agenda para trazer para cá os ganhos que a Bahia tem de cultura, na área de transformação digital há 30 anos. Então, o ranking tem, por um lado, a função dele de mobilização, de apoio político, de patrocínio, e, por outro, de identificar os entes que possivelmente têm boas práticas para que a gente consiga trazer também esse ganho para o Estado. Eu sou um entusiasta, de fato, do ranking de competitividade. Para mim é o mais completo, e o Zé sabe do trabalho que a gente faz, ele conhece aqui em Alagoas, desde quando eu comecei a acompanhar, a gente fez uma documentação, uma crítica, varreu o ranking inteiro, 70 indicadores, discutimos ponto a ponto, onde a gente achava que metodologicamente tinha fragilidades, onde possivelmente não tinha esse cuidado com a base de dados. A gente fez um trabalho grande até para dizer assim, olha, a gente quer usar isso como referência. Um trabalho que ele reconhece, trabalho também capitaneado pelo Tiago Ávila, que é o nosso tão conhecido aqui na área de transformação digital, mas assim, isso tem mobilizado muito, nos ajudado muito a identificar e tem fortalecido progressivamente o papel da gestão, tem sido uma alavanca adicional na gestão pública para a tomada de decisão, para enfrentar resistências em algumas áreas em que muitas vezes não estão no radar como estratégico, mas que é muito importante para a competitividade do Estado. Perfeito, Fabrício. Muito bem, né? Puxa, aí é muito bom a gente ouvir, né, a sua fala da experiência, né, de utilizar o ranking de competitividade, né, como instrumento de apoio à gestão, e que bom, né, a gente, né, ter, né, uma iniciativa como essa do terceiro setor efetiva, né, porque às vezes a gente vê um pouco se perdendo, né, às vezes esse papel do terceiro setor, né, e não de forma efetiva, né, o ranking de competitividade ele traz essa efetividade, né, esse instrumento aí, né, de apoio à gestão da política pública.
Bem, a gente continuar aqui o debate, agora passa a palavra para o Mariano, né, falar para a gente um pouquinho aí qual a visão, né, do BID, né, como um grande fomentador também, né, da modernização da administração pública, tá? Iniciativas como essa que a gente está discutindo aqui, né, de competitividade, né, índice, né, de indicadores, né, para apoio aí à modernização da gestão pública, como é que o BID ele enxerga, né, a importância disso e de que formas, né, o BID ele também fomenta, né, iniciativas como essa. Mariano, com você. Bom dia, Luciano, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. Realmente é uma honra para mim compartilhar aí o painel com você, com o secretário Fabrício. Fabrício, muito obrigado pelas suas palavras, pela parceria aí com a CONSAGE, muito agradecido realmente pela confiança no BID. Também com você, José Henrique, parabéns por todo o trabalho da CLP, pelo trabalho do ranking de competitividade. Que bom que o governo digital também esteja agora nesse trabalho tão importante para o Brasil. Com respeito à pergunta, Luciano, aí o BID, como você sabe, tem os empréstimos, né, que faz para os governos da América Latina e o Caribe, no caso do Brasil, para o governo federal, governos estaduais, enfim, prefeituras, bancos de desenvolvimento, mas somente não somente fazemos empréstimos, né, também a gente trabalha com assistência técnica, não, publicamos estudos, temos diálogo com todos os governos da região, e no caso do Brasil, principalmente com o governo federal e com os estados, né? Então, essas medições aí de desempenho dos governos são uma ferramenta fundamental para melhorar a gestão pública e nesse diálogo, não? Para informar esse diálogo técnico, porque, como fala essa frase, não? Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar, não é? Então, esses estudos são fundamentais para a gente no BID, para conhecer, mas também acho para os governos, o que falava o Fabrício, né? Para ter esse benchmarking, né? Saber onde é que está você com relação aos outros, identificar oportunidades de melhora para trabalhar em planos de ação muito concretos, né? Para melhorar o desempenho e também aprender dos melhores, né? O que falou o Fabrício exatamente, né? Essa troca de experiências que, no caso do Brasil, eu sempre fico muito impressionado do trabalho que vocês têm dessas redes, né? Dessa articulação entre os estados, não tão rica, tão dinâmica, que o GTD tem trazido na área de governo digital, mas que já existe também em outras áreas, através do CONSAGE, por exemplo, na área de gestão de pessoas, compras públicas, que são práticas realmente muito importantes e que não estão presentes em outros países da região. Então, parabéns também por isso. Eu acho que nesse contexto, esse tipo de medições são ainda mais importantes. Também está, obviamente, a utilidade desses estudos para levantar a importância dos temas com autoridades políticas, né, que o Fabrício falava também, não é? Talvez algumas áreas não tivessem sido priorizadas, se não tem essa visibilidade, não é? Porque ninguém, especialmente os políticos, ninguém gosta de ver seu governo com pior desempenho que os outros, não é? Especialmente num tema tão importante como a competitividade da economia. Mas para que tudo isso funcione, acho que tem dois fatores que também tem no Brasil, além dessas redes para compartilhar e usar essa informação para melhorar a gestão. Tem dois fatores no Brasil que são muito importantes, né? Primeiro é a qualidade da informação que vocês têm, dos dados, né? Todos os dados administrativos que vocês têm é um ativo fundamental e é muito importante e que permite depois ter esses rankings, ter esses estudos que sejam realmente robustos, né? Sérios, muito bons. E, em segundo lugar, também a qualidade dos servidores públicos, né? O serviço público do Brasil é o melhor, ou talvez o segundo melhor da região. Então, você tem que ter esses servidores públicos engajados, que conhecem muito do tema, que têm estado no serviço público por anos e que então podem mostrar muito melhor informação para melhorar e para avançar numa melhor gestão pública que leve a melhores serviços para os cidadãos e uma maior satisfação da cidadania, não? De melhorar vidas, né? Que o impacto nas vidas que você falava, Luciano, no começo da fala, né? Então, aí parabenizo a todos os estados participantes, né, pelo esforço de fornecer informação, isso leva muito tempo. Parabéns às lideranças da CLP, da CONSAGE, na ABEP, por ter apoiado esse esforço. E, bom, ficamos muito atentos a quando o estudo seja publicado, temos muito interesse aí em dar uma olhada. Perfeito, Mariano. Muito bom, né? E, como eu falei, é muito importante, né, a gente ter esse grande stakeholder como o BID, né, apoiando essa agenda digital.
voltar aqui a palavra para o Zé Henrique, né, falar para a gente, né, agora, qual é a visão, né, do CLP, qual é a importância dessa agenda digital dentro do ranking de competitividade, né, como é que o CLP ele enxerga isso, claro que é importante, né, porque trouxe isso, né, para dentro, né, da agenda do ranking, né, mas queria que o Zé Henrique falasse para a gente um pouquinho a visão do CLP, né, sobre essa questão da agenda digital, né, como é que eles enxergam isso, de que forma isso vai impactar positivamente, né, para o ranking, né, e de que forma isso vai impactar positivamente, né, para os estados. Maravilha, Luciano. Olha, fico agraciado de estar compartilhando esse espaço com os senhores aqui, que tenho bastante admiração, respeito e principalmente pelo que vocês todos têm feito em termos de entrega de serviço para a população. Eu gostaria, assim, de corroborar alguns pontos que são fundamentais e que até para o CLP, e aí faço o gancho com essa perspectiva da transformação digital, né, de que toda a nossa metodologia e tudo que nós entendemos que é importante em termos de competitividade, no final do dia, o nosso grande objetivo é fazer com que governos tomem a sua decisão baseada em dados e evidências. Toda tomada de decisão pública é política, mas as que de fato vão gerar efetividade têm que ser baseadas em dados, porque é o que oficialmente vai orientar a melhor tomada de decisão, tecnicamente falando. E aí, nessa perspectiva, né, falei dos termos técnico e político, o interessante do ranking é justamente essa oportunidade que ela dá para gestores públicos, técnica e politicamente, de balizar suas decisões. Tecnicamente, porque é uma grande ferramenta, 70 indicadores, complexa e completa, né, como trouxe nosso amigo secretário Fabrício, e que, politicamente falando, ela causa algo que nós trazemos, que é o desconforto positivo. O que é esse desconforto positivo? Quando um determinado governador, ou um determinado estado, no caso, é avaliado como o último, seja no indicador ou em algum pilar que nós avaliamos dentro do ranking, tendo em vista o tamanho que é o ranking, 1.500 matérias da imprensa, etc., aquilo vai gerar um desconforto danado para esse rapaz. Então, pense vocês, eu sou governador de determinado estado, sou o último no Brasil, o pior do Brasil em relação a determinado indicador. E aí entra a questão do desconforto. E por que positivo? Porque para você sair dessa última posição, você vai ter que melhorar aquele indicador. E a melhoria desse indicador significa a melhoria das vidas das pessoas. Então, é por isso que é positivo no sentido mais prático possível. E aí, nessa lógica, até interessante, né, o que é muito bacana ouvir essa fala do Mariano, da qualidade dos dados, da qualidade dos nossos servidores, né? E aí, principalmente para os nossos congressistas que ouviram isso, acho que é uma fala inspiracional para dizer que acho que nós temos muito a melhorar, mas que nós já temos uma qualidade interessante para, de fato, trazer esse resultado que as pessoas tanto anseiam. E aí é até motivador essa fala que o Mariano trouxe nessa perspectiva, nas quais nós perseguimos, né, dessa orientação, da estruturação da estratégia, até pegando um pouquinho dessa perspectiva de centro de governo, para que as nossas estratégias elas sejam baseadas a partir dos números, e não a gente pegar quais números melhoram a partir da estratégia. Percebe, assim, a inversão da lógica, de que eu primeiro vou olhar, eu tenho um recurso limitado, vou olhar os indicadores que eu tenho uma maior dificuldade para orientar aí os meus projetos, aí o meu portfólio de atuação para melhoria em cima daquele indicador. E aí entra a perspectiva da agenda da transformação digital e por que ela é tão importante. Né? A transformação digital, em termos de povo, em termos de prestação de serviço público, o que as pessoas esperam, né? O governo, ele presta, em todos os seus âmbitos, ele entrega, ele executa processos, né? Então, não estou falando de processo administrativo, aquelas folhas de 1000 páginas, mas estou falando de processos relacionados à entrega dos serviços públicos. Então, se você quer, por exemplo, vai tirar uma segunda via do RG, vai fazer um registro de um boletim de ocorrência, você vai matricular o seu filho na escola, né? Você vai tentar um processo de uma cirurgia pelo SUS. Quanto mais rápido esse tipo de serviço for entregue, melhor para a população, porque ela espera que isso seja feito da forma mais rápida possível. Então, a transformação digital ela tem um peso, se não preponderante, mas extremamente considerável para que esse processo seja o mais ágil possível e da melhor forma possível para as pessoas. Então, é por isso que a agenda de transformação digital é tão importante, e o ranking, com esse poder que ele tem de causar o desconforto, ele trouxe essa proposta e essa migração de agendas, né, da ABEP com o CLP e o CONSAD também conosco nessa perspectiva, de incluir essa eficientização dos serviços,
de incluir essa melhoria dos indicadores e aí, como um todo, dentro do ranking, né, tudo que esbarra em mortalidade, em indicadores de segurança e educação, a transformação de serviços ela entra enquanto uma eficiência do quanto a máquina pública consegue prestar serviço de uma forma mais ágil e de mais qualidade. Então, é por isso que nós iniciamos esse trabalho no ano passado com a ABEP, na construção dessas pessoas, dessas lideranças todas que tiveram conosco, né, da Kátia, do Thiago Ávila, do Rodrigo Diniz, da Bia, de uma série, dezenas de pessoas que estiveram conosco nesse processo, de construir um índice no qual pudesse orientar, né, e aí, que pudesse orientar e pudesse avaliar a qualidade dos estados em relação à prestação de serviços públicos digitais. Então, basicamente, esse índice, eu sei que o Luciano vai falar com mais detalhes depois, mas ele avalia a capacidade de um estado ofertar serviços, a capacidade de... o quanto o estado está ofertando serviços, então a capacidade é meio que em termos de TI, que não entendo muito, mas é meio que o hardware, né? Quanto o estado tem capacidade de oferecer o software, que de fato são os serviços digitais. E também o quanto os estados eles estão dentro da lei, dentro da regulamentação daquilo que já está previsto e está dado, que precisa ser cumprido. Então, nessas três grandes frentes, esse índice de oferta de serviços digitais foi construído, nos quais eu não tenho dúvida nenhuma, que aí pensando nessa questão da tomada de decisão política, do desconforto, o nosso grande objetivo com esse índice de oferta de serviços digitais é que todos os estados alcancem a nota 100, né, em parceria com a ABEP, é que todos os estados cheguem no suprassumo, cheguem na melhor possibilidade possível de prestação de serviços públicos digitais de forma ágil, de qualidade e eficiente para as pessoas. Então, com o poder que o ranking tem de mobilizar os gestores políticos, de orientar a tomada de decisão técnica para gestores públicos, com um índice no qual hoje estabelecem três grandes pilares robustos de capacidade, né, hardware, dos serviços por si só, o software, e a base legal para que isso aconteça, nós temos uma convicção de que ao longo dos próximos anos vamos ter um incentivo, um estímulo gigante para a pauta de transformação digital dentro dos governos estaduais. Perfeito, Henrique. Não tenho dúvida também, sou convicto também, né, do impacto, né, que esse indicador de governo digital, né, vai ter, tá, nessa mobilização, né, técnico-política dos estados, né, agora sendo medida agora com a capacidade digital. Passando a palavra agora, né, para o presidente, né, Fabrício, falar um pouquinho, né, para a gente, resgatar um pouquinho lá na concepção, né, do GTD, o trabalho, né, que esse grupo, né, tem feito aí, e qual a visão também do presidente Fabrício no sentido, né, dessa fase, né, pública, né, que a gente está tendo uma grande janela de oportunidade também, de evidenciar a importância, né, do digital para esse processo de prestação, né, de serviço público dentro, né, do desafio, né, que a gente vive hoje, né, nessa fase pandêmica que a sociedade, na verdade, né, que o mundo enfrenta. E também, presidente Fabrício, o que você acha, tá? Que tipo, né, de mobilização, né, política você acha que esse indicador, né, de governo digital, né, dentro do ranking de competitividade, né, vai ter, que tipo de impacto ele vai trazer, né, para dentro dos estados? Boa pergunta, Luciano. Primeiro, eu acho que a primeira grande retorno que ele vai trazer é para a gente, que é gestor público, identificar, como eu falei há pouco, possivelmente onde estão as boas grandes práticas nacionais do ranking, da área de transformação digital. Então, deu exemplo ali, os estados mais bem posicionados são estados em que a gente vai buscar entender um pouco mais profundidade por que se diferenciaram, por que estão bem avaliados, para que a gente consiga aí trazer grandes exemplos, trazer boas práticas para avançar. Acho que esse será o primeiro resultado, uma primeira sinalização para que a gente consiga, de fato, se mobilizar, montar uma grande rede em torno desse sistema de transformação digital e avançar. Isso a gente, inclusive, tem tido condições com os grupos, né, de trabalho que nós temos formado no Brasil, do CONSAD, o Grupo de Transformação Digital, a CONSAD ABEP, vai ser certamente, com esse ranking, vai conseguir, inclusive, ter um trabalho mais fluido, mais voltado a compartilhar boas práticas entre os estados, ajudar os estados que não estão tão bem avaliados, ajudar a fazer diagnóstico para que a gente consiga, aí, de forma simultânea, todos os estados buscar
alcançar a plenitude na avaliação. E esse é o grande objetivo, acho que, do ranking, acho que o sentido do ranking é esse. É, de fato, a gente identificar, ajudar a quem está um pouco mais atrás e também se beneficiar de quem está à frente. Esse é um ponto importante. Um outro ponto é, de fato, também ter, muitas vezes, patrocínio político em toda essa agenda. Eu vejo muitos governadores falando de transformação digital, mas que, com pouco entendimento, com pouca profundidade, de fato, com pouco patrocínio nessa agenda. Onde a transformação digital anda, pela minha avaliação, conseguiu avançar mais, é muito pela característica de um secretário que está à frente, que tem essa agenda com uma prioridade única, quase total, para essa agenda avançar. A gente olha, por exemplo, no Estado, pega um secretário de gestão, por exemplo, aqui em Alagoas, na minha secretaria, eu tenho 10 grandes frentes na minha secretaria, desde atendimento ao cidadão, patrimônio, gestão, orçamento, planejamento. Então, muitas vezes, se você não tiver um apoio muito forte do Estado, do governador do Estado, uma equipe estruturada, uma empresa de tecnologia estruturada, por mais vontade que a gente tem, e eu tenho muita vontade de avançar, você não tem as condições suficientes para dar esse salto como deveria. Então, o ranking ele vem também para trazer uma sinalização aí para o governo e a gente conseguir mobilizar uma agenda transversal, uma agenda que envolva a Secretaria da Fazenda, que é um órgão muito importante, uma agenda que envolva a DETRAN, uma agenda que envolva as unidades de atendimento ao cidadão, nessa agenda global, com governança. A gente tem aqui a governança corporativa do governo do Estado mobilizada nessa agenda, então isso pode facilitar nesta mobilização da agenda para a gente conseguir, acho que num espaço curto de tempo, avançar. Do outro lado, eu vejo que a gente tem condições no Brasil de avançar rápido também por por duas características fortes. A gente tem aí, eu acho que um grande time envolvido e muito capaz, time dos estados, de fazer essa agenda andar. E do outro lado, a gente tem uma característica no Brasil também de uma população muito conectada. Então, eu acho que essa agenda, ela vai, eu espero que a gente, com o esforço que a gente está fazendo, ela vai ter um tipping point aí, virar uma agenda de alto reforço. Até pela população, assim que a gente começa a ofertar serviços digitais de mais qualidade para a população, a própria população vai demandar muito fortemente que essa agenda se complete. Eu acho que isso ainda não está claro para a população, ela muitas vezes aceita ainda o serviço analógico, mas vai chegar um momento em que, com a própria entrega de serviços menos complexos, mas digitais, serviços que hoje são menos complexos, que é a agenda que a gente está fazendo, transformando serviços digitais, e a população entendendo que é possível, sim, os governos ofertarem serviços digitais de forma ampla, eu acho que a gente vai ter uma pressão por parte da sociedade civil para aprofundar essa agenda. A gente vai ter aí, por parte da demanda, um loop de recursos importante também para que a agenda ande. Hoje, essa agenda, pela vontade dos governos, claro, em buscar entregar serviços, mas eu não vejo ainda a população organizada demandando de forma radical a melhoria do serviço através de serviços digitais. Eu acho que esse ponto ele vai chegar talvez num curto espaço de tempo. Quando a população perceber que não precisa, por exemplo, ir a unidade de atendimento ao cidadão, que ela pode fazer o atendimento virtual, como alguns estados já estão fazendo, implantaram na pandemia, como Minas, Bahia, a gente vai implantar aqui, daqui a pouco a população vai entender que ela também não precisa ir a uma escola fazer uma matrícula do aluno, ela não precisa fazer um atendimento, um acompanhamento, por exemplo, básico, um paciente de saúde, por exemplo, com a população expressiva percentualmente, os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, que alcança entre 10% a 15% da população, que todo mês, ou de 2 em 2 meses, tem que ir a um posto de saúde, buscar uma guia para acesso a um medicamento, não vai fazer sentido. Esse dado vai demandar a gente consiga ter aí um processo simplificado, digital, que ele não precise se locomover até a unidade de saúde. Então, o que eu percebo é que a gente tem um time muito forte trabalhando nisso, hoje a gente muito unido nessa rede, os apoios que a gente tem conseguido hoje, o apoio que o BID tem dado, as instituições têm dado, tem que fortalecer essa gente. E eu acredito que daqui a algum tempo, acho que não é um tempo que vai demorar muito, nós vamos conseguir deixar muito claro para a população geral possível a gente entregar
uma ampla gama de serviços digitais, e essa vocação vai começar a mais fortemente dos governantes, que a gente consiga alcançar áreas mais complexas, áreas com resultados mais profundos, saúde, mas eu acho que a gente ainda não tem, essas são áreas que resistência, a área de educação, a secretaria de gestão tem muita dificuldade de outro elemento importante para os governantes de serviços digitais. Então, a visão que eu estou muito otimista e que a gente precisa, de fato, muitas vezes parece que os resultados são muito lentos, mas eu acho que a gente está muito perto aí do ponto de virada. A gente vai reforçar Perfeito. Eu acho que o presidente Fabrício, bem, perfeito, presidente Fabrício, né, o que você colocou, né, essa necessidade da digitalização, né, não adianta, naturalmente ela vai acontecer até por força de cobrança da sociedade, tá? Eu vejo, né, em curto passo de tempo, a gente vai ter uma mentalidade digital que vai deixar de existir, né, talvez as pessoas ali que nasceram na década de 50, 60, 70, né, e a geração XY, né, e a geração alfa agora, né, que a gente fala que é a geração que já nasceu 100% na transformação digital, e aí eu vivo isso dentro de casa, eu tenho um casal de filho, né, que nunca assistiu televisão, nunca escutou rádio, né, e vive, né, 100% em ambiente digital, né, então o conteúdo, né, televisivo dele, o que é? YouTube, Netflix, né, e outros canais, né, que na minha fase, né, como criança, eu não tive, né, e ele não vai aceitar, né, daqui a 10 anos, né, 15 anos, né, por toda a vida dele de interagir com o digital, e quando ele for interagir com o governo, ele tem que interagir de forma analógica. Então, acho que essa cobrança por parte da sociedade vai vir, e a gente, né, hoje, né, como agentes públicos, né, como gestores públicos, né, temos o dever, né, e a possibilidade, o poder, né, de alguma forma, de acelerar essa agenda da digitalização do serviço público, tá? Bem, para finalizar, a gente já está aqui já no finalzinho, né? E agora, para finalizar nosso painel aqui, eu passo a palavra para o Mariano, né? E a gente está falando de transformação digital, né? Não tem como, né, transformar, né, sem ter investimento. Então, Mariano, como é que o BID, tá? Quais são as linhas, né, de financiamento? Como é que o BID, né, através de empréstimo, ele tem fomentado, né, essa pauta específica da transformação digital? Obrigado, Luciano. Bom, desde o BID, a transformação digital está muito destacada na estratégia do BID. É uma fala que o presidente do BID tem com todos os presidentes, os ministros da região, os representantes do BID com os governadores, os secretários. É um tema que a gente coloca muito na frente, está na estratégia do Brasil também bem na frente. E em quanto a financiamento, o que temos desenvolvido aí por solicitude do governo federal para o Brasil é essa linha de crédito que se chama Brasil Mais Digital, né, que é uma linha de crédito onde a gente pode financiar projetos ou programas específicos por estado, por município, para instituições do governo federal, mas na temática de transformação digital. E tem 4 eixos, né? Um primeiro eixo de infraestrutura digital, que acho que foi conversado anteriormente. Se a gente não estão conectados, hoje a brecha, acho que 30% dos brasileiros não têm conexão à internet, então esse é um tema super importante. O segundo eixo de economia digital, que tem a ver mais com o uso das tecnologias nos setores produtivos, né, no setor privado, de promover isso. Também o Brasil está bem comparado ao resto da região, mas tem aí também muitas oportunidades de melhora. Em terceiro lugar, o eixo de governo digital, que é onde a gente está trabalhando, né? A construção dessas plataformas digitais, diferentes temas de apoio aos estados para transformar os governos digitalmente, esses serviços digitais que você falava. E, finalmente, um eixo de fatores habilitadores, que a gente chama, que tem a ver com o que o Fabrício mencionou, né? Alfabetização digital da população, por exemplo, gerar as capacidades digitais, gerar os marcos regulatórios, temas de cibersegurança, temas transversais,
Então, estamos trabalhando com isso. Mas o BID não somente faz empréstimos, como eu falava antes, a gente também presta assistência técnica aos governos. Os países da região são os donos do BID. Então, para a gente também temos recursos de doação, por exemplo, temos especialistas internacionais dos países parceiros, como a Espanha, o Reino Unido, a Estônia, que têm participado e continuam a participar nesse diálogo. Então, convido todo mundo, todos os estados presentes aí, a escrever para o BID através do GTD, com algum interesse específico que possam ter, para organizar esses diálogos, essa troca de experiências, de ideias, porque isso, além do financiamento, que é muito importante, que o Brasil tem uma situação fiscal desafiadora agora, né, como toda a região, mas além disso a gente pode ir avançando também com ideias, com boas práticas que também são muito Perfeito, importantes. Mariano, obrigado, tá? Bem, a gente passou um minutinho aqui do nosso tempo, mas eu quero aqui agradecer, primeiro, a todo mundo, né, que está assistindo a gente, agradecer aqui ao presidente Fabrício, né, do CONSAGE, José Henrique, do CLP, Mariano, do BID, tá? Foi um prazer discutir, né, e compartilhar esse painel aqui com vocês. Vi algumas perguntas aí, né, pedindo, né, quando é que vai ser compartilhado, né, o índice de oferta de serviços mais detalhado. Bem, pessoal, vai ficar para surpresa, tá? Depois a gente vai criar toda uma estratégia, tá? BEP com o SAD, né? GTD, como é que a gente vai divulgar esses dados, mas como eu falei, todos os estados já receberam o relatório detalhado da sua pontuação, e sem falar também, né, que o próprio ranking de competitividade, né, vai ter toda uma agenda de divulgação do ranking de competitividade e esse índice também, esse indicador, né, dentro do ranking de competitividade, tá? Então, aqui eu encerro, né, o painel, agradeço novamente aqui a oportunidade, né, e prazer de estar aqui com vocês. Obrigado, Tiano. Obrigado a todos. Muito obrigado. Um ótimo dia. Todos, obrigada a todos que participaram, foi um enorme prazer, essa riqueza desse debate. A gente sabe que a agenda da transformação digital é uma agenda que está nos acompanhando agora no dia a dia. Essa é uma primeira discussão e a gente vai continuar ainda trazendo esse tema nos próximos encontros da BEP. Super obrigada, Zé Henrique, Fabrício, Mariano, Luciano, vocês mandaram muito bem nesse painel, muito obrigada. Eu quero lembrar a todos que a gente continua agora com as nossas trilhas de palestras, nós temos 5 trilhas temáticas. Escolha na programação o case de governo que mais te interessa conhecer e passe agora já imediatamente para as palestras que nós vamos ter. Eu quero só lembrar que a gente tem hoje vários sorteios acontecendo no final do evento, do meio-dia e meio, de R$500, a BIT com Alexa, a Positivo com um bônus de R$2.500 para compras em produtos, a Sonic Wall com uma mochila, com adaptador, caixa de som e um copo, a Approach que vai sortear um drone, com mochila e acessórios, a Dell com o kit Adega, com 8 garrafas, acessórios e taças, a Ceal com headset, a Fortinet com Nespresso Expert C80. Então, participem, boa sorte a vocês, façam um check-in nos estandes para vocês estarem no sorteio, e vamos agora para as nossas palestras. Muito obrigada a todos vocês, foi um grande prazer, espero revê-lo no próximo evento. Um grande abraço. Abraço. Até logo. Tchau. Obrigado. Até logo. Obrigada.